The Ultimate Business, com Flávio Garcia. Oferecimento Status Soluções, trazendo o melhor programa de fidelidade para você. No programa de hoje nós vamos contar a história de uma rede de escola de inglês que está despontando no mercado e já fatura 6 milhões de reais por ano e que promete uma expansão através do sistema de franquia em 2017. O The Ultimate Business está no ar. The Ultimate Business. Oferecimento Status Soluções, trazendo o melhor programa de fidelidade para você. Tocar, contagiada pela sua emoção. Hotel Estoril e Cine Bistrô, proporcionando experiências únicas. Academy School, inglês em um quarto de tempo. Santa Cornélia, qualidade e solidez para a sua obra. E Valguará, é construindo que a gente cresce. E para contar essa história, nós estamos com o Thiago Ribeiro, diretor da Academy School. Seja bem-vindo, gratidão demais por estar conosco aqui e dividir um pouco da sua história. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com você no The Ultimate Business. Muito bacana. Thiago, qual foi o seu primeiro emprego? É uma curiosidade que todos nós temos, porque quando nós pegamos algumas histórias legais de empresários, de empreendedores, a gente sempre tem a curiosidade de saber como é que foi o início de tudo. Como foi o seu primeiro emprego? Bom, eu venho de uma origem humilde e então de 12 para 13 anos eu senti a necessidade de já começar a ganhar meu dinheirinho e eu mexia muito bem com computadores, então eu fui atrás de um estágio numa escola de informática da época. E a sua história com o inglês? Como é que começou essa história do inglês? Como é que foi essa aproximação? É porque já são 7 escolas e pelo que nós conversamos, existe aí alguns objetivos desafiadores para você para 2017. Sim. Então como é que foi essa aproximação tua com o inglês? Como é que tudo isso começou? Bom, de 18 para 19 anos eu já trabalhava com informática, eu desenvolvia softwares e eu já sabia que se eu quisesse crescer, eu precisava aprender inglês. E meus amigos da época diziam, em 6 meses você aprende a falar inglês se você for para fora. Eu acreditei e... Numa imersão, né? E eu me programei e fui para a Inglaterra para passar 6 meses e acabei ficando lá 4 anos. 4 anos. E como é que foi essa história? Como é que foi chegar? Quando você foi para a Inglaterra, você já falava alguma coisa em inglês? Não falava nada. Nada. Esse foi o maior problema. Como é que foi a sua chegada na Inglaterra sem falar inglês? Bom, eu cheguei e eu sabia falar sorry, I don't speak English, e não era com esse sotaque. O que todo mundo fala, na verdade, né? Sorry, I don't speak English. E era o que eu sabia. Uhum. Então, quando eu cheguei na oficial de imigração, na hora que eu falei que eu não falava inglês, ela apontou para um sofá, e aí linguagem universal, né? A gente entende, sentei, fiquei esperando. Dali a pouquinho chegou um oficial de imigração com um tradutor. O tradutor era inglês. Que falava português. Falava português, mas ele chegou, ele olhou para mim e disse, aprendi a falar português sozinho, então fala devagar. E aí eu falei bem devagarinho. Você estava conversando em português com ele rapidamente, né? Sim, normal, como é tradutor, então logo... Exato. Só que ele não falava muito bem, então ele pediu para falar devagar e eles foram me fazendo perguntas, eu respondia, o intérprete virava pro oficial de imigração e a cada pergunta que eu respondia, o oficial olhava para mim, fazia um sinal de negativo, botando uma pressãozinha ali para ver se eu mudava as respostas ou não. Enfim, 4 horas depois, várias perguntas, mexeram na minha mala, o carimbo veio e eu finalmente entrei na Inglaterra, oficialmente. E aí, como é que foi essa história? Visto entrada aprovada, não é? Chancela lá no seu passaporte, daí você entra na Inglaterra e como é que você se virou, como é que foi esses 4 anos dentro da Inglaterra, o que você fez, como é que foi essa jornada tua com o inglês? E foi em Londres? Foi em Londres. Você foi para Londres. Como é que foram esses 4 anos em Londres? Bom, o problema não acabou na imigração. Depois que eu passei da imigração, eu tinha que chegar até o local que eu ia ficar, que era uma casa de família em Wimbledon, no sul da Inglaterra. E aí eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu precisava conversar, perguntar se eu pegava ônibus, metrô. E depois eu soube que de metrô falando eu gastaria... só sorry.
Exatamente. Eu gastaria 5 libras de metrô. Mas como eu não sabia perguntar, me comunicar, eu tive que pegar um táxi. E aí eu gastei 50 libras. Tiago, é impressionante essa dificuldade realmente que é entrar num país e não falar o inglês. Eu estou falando do inglês porque o inglês é a língua, é realmente a língua universal que a gente consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo, não é isso? E no próximo bloco nós vamos falar um pouco dessa jornada e desse crescimento das escolas de inglês Academy School. The Ultimate Business volta já. Quer atrair e manter clientes apaixonados por sua marca? Aumentar seus negócios? Fazer novos parceiros empresariais? Conheça a Status. Entre para a comunidade global de compras com milhões de afiliados. Ofereça aos clientes benefícios de verdade. Com o Cashback Card, o cliente fará compras e terá o seu dinheiro de volta. Empresário, você pode ter o seu próprio programa de fidelidade internacional. Com isso, nós lhe ajudaremos a aumentar o seu faturamento e a fazer parte da maior comunidade de compras do mundo com mais de 60 mil empresas parceiras. Por todos os ângulos que você olhar, perceberá a presença da pedra bridada ao seu redor, seja nas escolas, ruas, casas, hospitais e produtos de concreto em geral. A Pedreira Santa Cornélia produz pedra bridada de excelente qualidade e atende todos os segmentos da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e zelando pelo meio ambiente. Pensou em pedra bridada? Santa Cornélia. Qualidade e solidez para a sua obra. Zolo, soluções seguras para movimentação de carga, transportes especiais e acesso em altura. Sinônimo de qualidade com exclusividade. Zolo, tocando o céu, trabalhando na terra. Não perca mais tempo tentando aprender a falar inglês. Na Academy School, você aprende inglês de verdade em apenas um quarto do tempo. Aulas diárias rápidas e dinâmicas com professores certificados por Cambridge. Alto padrão de ensino com foco de aprendizagem na neurolinguística e inglês internacional. A maior rede Callan do Brasil está esperando por você. Consulte em nosso site a unidade mais próxima. Venha para a Academy School, inglês de verdade e sem enrolação. A Valguará atua no ramo da construção civil, produzindo pré-fabricados de concreto com excelência há mais de 40 anos. Com um laboratório próprio, desenvolve pesquisas de produtos cada vez mais adaptados ao mercado atual, sempre com um rígido controle de qualidade e a mais alta tecnologia. Oferecemos uma variedade de produtos como blocos, pisos intertravados, anéis de concreto, tubos, mourões e galpões pré-moldados. Valguará é construindo que a gente cresce. Referência e terceirização de serviços, a Conecta atua com excelência em zeladoria patrimonial e no controle de acesso presencial e eletrônico, com profissionais qualificados que garantem o cuidado e a segurança do seu patrimônio. Conecta Serviços, o cuidado que você precisa. Conheça o complexo de funilaria e pintura Docar. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Trabalhamos com todas as seguradoras do Brasil com agilidade e garantia na repintura de até 3 anos. Atendemos todas as marcas de veículos. Aqui você encontra facilidade nas condições de pagamento. Agora que você já conhece, venha fazer um orçamento sem compromisso. Docar desde 1982, cuidando com carinho do seu automóvel. Docar, aqui dá negócio. Quando visitar Campos do Jordão, conheça o melhor hotel e restaurante da cidade. Hospede-se no Hotel Estoril. Conforto em um ambiente requintado e aconchegante com o atendimento que você merece. Venha passar ótimos momentos no Cine Bistrô, o restaurante temático sobre cinema que vai fazer você se sentir dentro de um filme. Peça pelo nome de um clássico e experimente um cardápio sofisticado. Hotel Estoril e Cine Bistrô, proporcionando experiências únicas em hospedagem e gastronomia. Estamos de volta com The Ultimate Business com o Tiago Ribeiro da Academy School. Tiago, no último bloco a gente estava falando um pouquinho da sua jornada em Londres, como foi a sua entrada em Londres, enfim, como é que foi o desfecho dessa história toda na Inglaterra? Eu fui para lá para ficar 6 meses e aí eu descobri que em 6 meses você não aprende a falar fluentemente a língua, acabei ficando mais e resolvi voltar só em 2005. Após conhecer a minha esposa, na época namorada, voltamos junto, eu para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, e ela para São José dos Campos. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Ok, e aí você retornou para o Brasil?
Retornamos, eu estudei Direito por 1 ano e meio, 2 anos e meio, na verdade, aqui em São Paulo, até que resolvemos nos casar e eu mudei para São José dos Campos. Lá, ela já dava aula de inglês numa escola local, e eu fui lá para ser o coordenador dessa escola, que contava com 3 unidades na época. Mas indo para São José dos Campos, eu descobri que haviam escolas que trabalhavam com a mesma metodologia que eu havia aprendido inglês em Londres, que é o método Callan. Você? Eu me apaixonei pelo método. E aí, quando eu descobri que tinha escolas usando esse mesmo método em São José dos Campos, eu preferi ser professor com a metodologia que eu tanto gostava do que ser coordenador. Então você foi professor de inglês. Antes de ter a escola, você lecionou, você ensinou inglês. Aqui em São Paulo e depois lá em São José dos Campos também. Por 1 ano, mas eu mantive contato com esse chefe da minha esposa, o Paulo. E nós desenvolvemos uma amizade. Embora eu não acabei não trabalhando para ele, a gente ficou amigo. Como que surgiu essa parceria, então, com o Paulo e que parece que tudo começou, Thiago? Na verdade, tudo começou com uma secretária do Paulo, chamada Vanessa, que inclusive trabalha com a gente até hoje. Até hoje? Porque eu ia lá buscar minha esposa na escola do Paulo e eu sempre falando do método Callan, com toda empolgação. Um dia ela virou para o Paulo e falou: poxa, Paulo, por que você não abre uma escola para trabalhar com o método Callan com o Thiago? E aí, num outro dia, ela virou para mim e falou: Thiago, por que você não abre uma escola com o Paulo? E aí ficou eu achando que o Paulo queria abrir uma escola comigo e o Paulo achando que eu queria abrir uma escola com ele. Tudo começou daí. Nós sentamos, conversaram, começamos a namorar. E aí abriram a primeira escola, abriram a primeira unidade, que foi em São José dos Campos. Na Zona Leste de São José dos Campos, Vila Industrial, no dia 24 de setembro de 2008. 24 de setembro, já no final do ano praticamente, né? Exato. O ano acabando e você inaugurando o teu negócio, inaugurando a tua empresa com a primeira escola. Como é que foi essa inauguração? Nós tínhamos consciência que a época não era uma época tão legal, por ser fim de ano, geralmente o brasileiro não quer mais começar um curso no finzinho do ano. O pessoal começa a desacelerar, essa que é a verdade. Exato, se planejar para o ano seguinte. E nós, justamente por conta disso, o nosso objetivo era concluir aquele ano com 30 matriculados, pelo menos, para começar a dar um giro na escola. Equilibrar as contas, já virar o ano com o seu negócio, equilibrando as contas, já seria uma grande vitória. Essa que é a verdade. Né? Exato. Mas nós conseguimos concluir o ano de 2008 com 60 alunos. Em 3 meses, antes de virar o ano. Em 3 meses, graças a Deus. Possivelmente deu muito mais do que o ponto de equilíbrio já com a primeira unidade, né? Sim, tanto é que em um ano, no dia 23/9 do ano seguinte, 2009, nós abrimos a nossa segunda unidade. Muito bacana a tua história e daqui a pouco a gente continua, porque eu estou muito curioso para saber como é que foi esse crescimento e como é que vocês atingiram esse faturamento em tão pouco tempo também de negócio. The Ultimate Business volta para o seu último bloco, não saia daí. Quando visitar Campos do Jordão, conheça o melhor hotel e restaurante da cidade. Hospede-se no Hotel Estoril. Conforto em um ambiente requintado e aconchegante com o atendimento que você merece. Venha passar ótimos momentos no Cine Bistrô, o restaurante temático sobre cinema que vai fazer você se sentir dentro de um filme. Peça pelo nome de um clássico e experimente um cardápio sofisticado. Hotel Estoril e Cine Bistrô, proporcionando experiências únicas em hospedagem e gastronomia. Conheça o complexo de funilaria e pintura Docar. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Trabalhamos com todas as seguradoras do Brasil com agilidade e garantia na repintura de até 3 anos. Atendemos todas as marcas de veículos. Aqui você encontra facilidade nas condições de pagamento. Agora que você já conhece, venha fazer um orçamento sem compromisso. Docar desde 1982, cuidando com carinho do seu automóvel. Docar, aqui dá negócio. Conzolo, qualidade de vida e alta performance. Única academia do Vale, certificada pelo ISO 9001. Venha conhecer os diferenciais. Avenida Independência 2491, Taubaté. Conzoloaqua.com.br. Por todos os ângulos que você olhar, perceberá a presença da pedra bridada ao seu redor. Seja nas escolas, ruas, casas, hospitais e produtos de concreto em geral. A Pedreira Santa Cornélia produz pedra bridada de excelente qualidade e atende todos os segmentos da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e zelando pelo meio ambiente. Pensou em pedra bridada? Santa Cornélia.
qualidade e solidez para a sua obra. Quer atrair e manter clientes apaixonados por sua marca? Aumentar seus negócios? Fazer novos parceiros empresariais? Conheça a Status. Entre para a comunidade global de compras com milhões de afiliados. Ofereça aos clientes benefícios de verdade. Com o Cashback Card, o cliente fará compras e terá o seu dinheiro de volta. Empresário, você pode ter o seu próprio programa de fidelidade internacional. Com isso, nós lhe ajudaremos a aumentar o seu faturamento e a fazer parte da maior comunidade de compras do mundo com mais de 60 mil empresas parceiras. A Valguará atua no ramo da construção civil, produzindo pré-fabricados de concreto com excelência há mais de 40 anos. Com um laboratório próprio, desenvolve pesquisas de produtos cada vez mais adaptados ao mercado atual, sempre com um rígido controle de qualidade e a mais alta tecnologia. Oferecemos uma variedade de produtos como blocos, pisos intertravados, anéis de concreto, tubos, mourões e galpões pré-moldados. Valguará é construindo que a gente cresce. Não perca mais tempo tentando aprender a falar inglês. Na Academy School, você aprende inglês de verdade em apenas um quarto do tempo. Aulas diárias rápidas e dinâmicas com professores certificados por Cambridge. Alto padrão de ensino com foco de aprendizagem na neurolinguística e inglês internacional. A maior rede Callan do Brasil está esperando por você. Consulte em nosso site a unidade mais próxima. Venha para a Academy School, inglês de verdade e sem enrolação. Estamos de volta com o nosso último bloco do The Ultimate Business. E a nossa equipe de reportagem da Band foi conhecer um pouquinho da estrutura da Academy School. Acompanhe. Olá Flávio, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo extraordinário programa, tá? Nos sentimos honrados por estarmos juntos. Meu nome é Paulo, eu sou um dos fundadores da Academy School, juntamente com o Thiago, que tivemos esse sonho em 2007. Em meados de 2008, mais precisamente em setembro, inauguramos nossa primeira unidade no bairro Vila Industrial, aqui em São José dos Campos, onde era uma modesta escola com 150 metros quadrados e 4 salas de aulas apenas. Hoje, essa mesma unidade, temos mais de 400 metros quadrados, 14 salas de aula e uma estrutura espetacular. Essa estrutura que vocês estão vendo agora é da nossa unidade do Jardim Aquários. Como podem observar, é uma estrutura bem enxuta, com salas de aulas temáticas, confortáveis. E uma preocupação nossa, Flávio, sempre é em ter o melhor ambiente para os nossos alunos e também para os nossos colaboradores. E hoje acabamos de chegar em Taubaté com a 7ª unidade Academy School. Flávio, gratidão por tudo, estamos juntos sempre, grande abraço. Muito bacana. Essa estrutura do Vale do Paraíba, deu para perceber que realmente o porquê desse crescimento bacana. Thiago, vocês têm uma unidade também em São José do Rio Preto. O que fez você pensar em abrir uma unidade em São José do Rio Preto, tendo em vista que a matriz é em São José dos Campos, né, e as escolas estão sendo distribuídas num perímetro próximo do Vale do Paraíba? Nós já há algum tempo pensávamos em expandir no sistema de franquias e nós só conhecíamos o mercado de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba. E para eu poder ajudar o meu futuro franqueado da melhor forma possível, de forma assertiva, nada melhor do que eu ter uma unidade fora de São José dos Campos, fora do Vale. Porque nessa região a gente já tem um nome forte, a gente já é conhecido. E aí pintou a oportunidade de assumir uma escola em São José do Rio Preto. Nós pegamos essa escola com apenas 30 alunos. É longe, né? São mais de 500 quilômetros. Sim. Mas é o desafio que fazia parte dessa nossa caminhada rumo à expansão. Ou seja, o objetivo de ter aberto essa escola, então, é um piloto já nos preparativos de todo o planejamento da criação do sistema de franquia para a Academy School. Exatamente. Quais são as aspirações sua e do Paulo para o futuro, Thiago? Quantas unidades vocês pretendem atingir? A gente começou com uma meta de 100 unidades.
mas o céu é o limite, né? Então, essa meta é uma meta inicial. Quando nós começamos em 2008, honestamente, eu não tinha noção de que chegaríamos onde estamos hoje, mas agora tudo mudou. Quantos funcionários a Academy School hoje tem, Thiago, nas escolas? Hoje nós contamos com aproximadamente 100 colaboradores. 100 colaboradores e um faturamento de 6 milhões e alunos? São 1.800 alunos matriculados atualmente. Muito bacana. Para os empreendedores e para os empresários que estão nos assistindo agora, que é um dos maiores desafios, na minha opinião, eu acho que de muita gente, é justamente como crescer, como fazer pessoas. E é isso que eu quero saber agora do Thiago, eu acho que você que está nos assistindo também. Thiago, como é que você tem feito a construção dessas pessoas? Porque esse método, essa forma de você gerir, esse laboratório que foi feito com essas 7 escolas, inclusive uma distante da matriz, eu acho que é a grande receita para replicar isso no sistema de franquia. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que é essa gestão desses 100 funcionários distribuídos nessas 7 escolas e como que esse modelo vai ajudar realmente o sistema de franquia daqui para frente dentro do seu negócio. Nós, não nós, mas acredito que a maioria dos empresários iniciam sem o devido preparo. Isso é um grande problema. Nós mesmos já passamos por momentos em que a gente teve dúvida se a gente queria prosseguir, porque você chega de manhã e você fica até tarde e isso pode ser muito complicado para o empresário. Mas eu passei por um momento muito legal, um programa empresarial que mudou bastante a minha visão, me direcionou, me fez ter mais resultados e isso facilitou muito essa aproximação com os colaboradores, a criação de líderes. Sem líderes para te ajudar, não tem como. E é justamente esse modelo que a gente quer replicar nesse nosso modelo de franquia. O que é muito importante, porque nós sabemos que dentro de um mercado de escola de inglês, nós temos muitos professores que talvez queiram ter o seu próprio negócio, que queiram ter a sua própria escola, que queiram crescer, né? E replicar esse modelo, porque muitas vezes algumas pessoas abrem uma loja, abrem uma franquia e não tem um subsídio verdadeiro para que aquele negócio se desenvolva, né? E pelo que eu vi, pela estrutura que nós vimos agora há pouco, vocês realmente estão preparadíssimos para dar sequência nesse projeto de franquia. Parabéns, muito bacana. Inclusive esse é um dos nossos públicos, mas eu ressalto que não o único. Não é necessário você saber falar inglês para você abrir uma franquia da Academy School. Qualquer pessoa que queira empreender nesse mercado. E por falar em empreender nesse mercado, Thiago, quais são os seus planejamentos para dar conta de enfrentar um mercado onde existem grandes players, né, grandes empresas e redes de escolas de inglês que já atingiram um patamar no qual você e o Paulo estão buscando nesse momento? Quais são as suas estratégias empresariais para atingir esse nível também de mercado, nesse crescimento, nessa expansão que vocês estão traçando para 2017? Nós fizemos um estudo e é claro que nesse momento em que a gente está se lançando nesse mercado de expansão, a gente tem que ser atrativo. Mas o ponto principal que eu ressalto aqui é a metodologia. Hoje, a maior parte das escolas que existem aqui no Brasil, elas levam de 6 a 7 anos para fazer com que seus alunos aprendam a falar inglês. Entrou, não sei falar nada, vai começar do básico até terminar fluentemente falando inglês, 6 a 7 anos ou mais. Que é um absurdo, ninguém mais tem todo esse tempo. E é aí que a Academy School entra. Hoje, o nosso aluno ele conclui o curso em torno de 2 anos. Quando eu falo conclui, é aquele aluno que entrou sem falar nada de inglês e 2 anos depois ele está concluindo o curso falando fluentemente. Fluentemente. Lembrando que eu falei em concluir o curso, mas antes de concluir o curso, ele já está falando inglês. Então a gente tem depoimentos no nosso website de alunos que estão há 6 meses, 1 ano com a gente e estão dando depoimento em inglês. Que bacana, muito legal, muito legal. Eu tenho certeza que com essa eficácia, com essa eficiência toda, a sua rede de franquias vai realmente estourar em pouquíssimo tempo
né? Porque é isso que o mercado busca hoje, eficácia, eficiência e principalmente velocidade nos resultados. Ok, nós estamos encerrando o nosso programa The Ultimate Business. Quero agradecer, gratidão, Thiago, por compartilhar conosco aí essa jornada empreendedora. Muito sucesso para você e para os seus sócios e para toda a sua equipe. Um prazer imenso, conte sempre com a gente. The Ultimate Business estará de volta direto dos estúdios da Band, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Espero por você. The Ultimate Business. Oferecimento Status Soluções, trazendo o melhor programa de fidelidade para você. Tocar, contagiada pela sua emoção. Hotel Estoril e Cine Bistrô, proporcionando experiências únicas. Academy School, inglês em um quarto de tempo. Santa Cornélia, qualidade e solidez para a sua obra. E Valguará, é construindo que a gente cresce.